Paz do Senhor, irmãos. Pode assentar. Tá assoviando, né? Tá assoviando. Minha voz já não é? Paz do Senhor, irmãos. Só para testar o microfone, né? Ai, irmãos, é tão difícil estar aqui. Ai, meu Deus. Quem sabe que é difícil estar aqui? Ai, pastor, é tão difícil estar aqui. Será que é só para mim? É só para mim, será? Meu Deus, dá vontade de você ir no banheiro 50 vezes. Ai, perdão, irmãos, mas eu tinha que confessar. Ai, você estuda 15 dias, aí você rasga, rabisca e fala, não é isso não. Ai, irmãos, mas eu tô tranquila. Não por mim, não tô tranquila. Mas eu tô tranquila, porque eu creio que é o Senhor que vai falar com vocês. Não sou eu, amém? Eu sei que o Senhor vai tratar com a gente, Sem demora, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios 4. Nós vamos ler o versículo 1. Efésios, Novo Testamento, 4, versículo 1. Eu quero que você preste atenção nessa palavra. Irmão, abra os seus ouvidos, prepara o teu coração, porque o Senhor quer tratar com você, amém? Receba o que o Senhor tem para tratar com você essa noite. Não era a tua mãe que tinha que estar aqui, não era o teu esposo, não era o teu vizinho. Se é você que está sentado aí nessa cadeira, é você que tem que ser tratado, amém? Então receba em nome de Jesus. Vamos ler? Quem não achou pode ler ali, ó. Eu vou ler na minha versão. Efésios 4:1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vou repetir. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Rogo-vos, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno. Amém? Da vocação que fostes. Hoje, a chave do reino que o Senhor quer nos entregar é chamado. Amém? Eu não sei quanto tempo mais vai com essa ministração, mas hoje o Senhor quer te entregar chamado. Eu não quero chover no molhado, mas a maioria das chaves, uma interliga na outra. Então, a gente vai falar sobre chamado. E eu creio que o Senhor vai falar poderosamente com a sua vida, assim como falou comigo. Amém? Fala para o seu irmão aí, chamado. Você foi chamado. Vou falar para vocês acordarem e não dormir, tá? Irmãos, agora você vai comigo em Atos. Pode sair de Efésios e vamos em Atos. Calma que você vai entender. Atos, capítulo 11. Abre em Atos, capítulo 11. O que é chamado, querido? Quem nunca se perguntou aqui, né? Ai, qual é o meu chamado? Não é impaciência, é uma inquietação que a gente tem dentro de nós, não é? Todo cristão tem essa inquietação dentro de si. Meu Deus, qual é o meu chamado? E eu quero começar essa palavra falando para vocês que chamado não é tocar, não é cantar, não é pregar, chamado não é dançar. Isso não é chamado, isso é uma vocação. Às vezes a gente fala, eu mesmo já falei muitas vezes, o meu chamado é ensinar. Isso não é chamado, Sandro. Isso é uma ferramenta que o Senhor nos entrega para cumprir o nosso chamado. Mas isso não é o chamado, isso é apenas uma ferramenta. Vamos ler Atos 11, do 19 até o 26. Amém? Vou ler na minha versão. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor.
Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de? Amém. Fica aí com a tua Bíblia aberta e nós vamos começar essa palavra. Irmãos, então eu começo falando para você que chamado não é a sua vocação. Chamado não é tocar, não é cantar, não é pregar, não é a habilidade que você tem. Todos nós fomos chamados. Todos nós. Isso não é algo exclusivo do altar. Todos nós fomos chamados. Assim que você aceita Jesus, você é chamado. Você foi chamado. Mas para quê, Thaís? Nós fomos chamados para ser antes de fazer. A gente tem um equívoco de quando pensa, ai Senhor, qual é o meu chamado? Logo a gente pensa no quê? Em fazer, não é? Logo você pensa em serviço, em fazer alguma coisa. E não, você foi chamado para ser antes de fazer. Fala para o seu irmão, para ser antes de fazer. Irmãos, nós precisamos ser antes de fazer. Nós precisamos ser filhos. Quando você foi chamado por Deus, você foi chamado para ser filho dele. E a todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Nós fomos chamados para restaurar o relacionamento que foi perdido. Aquele relacionamento que foi perdido no Éden. Todos os dias, na viração, o Senhor comparecia para conversar com Adão e Eva. E o pecado, quando entrou, o que aconteceu? Foi quebrada essa relação, foi quebrado esse relacionamento. Mas, através de Jesus Cristo, nós fomos novamente ligados ao Senhor para ter esse relacionamento, amém? O Sandro trouxe aqui uma chave que foi intimidade. Nós precisamos viver, precisamos ser antes de querer fazer. Eu preciso ser antes de querer fazer. Quando você é chamado, quando você é chamado por Deus, você precisa ser antes de querer fazer. Às vezes a gente inverte essa ordem. Nós temos o grande defeito de inverter a ordem, da gente confundir. Eu fui chamado, eu quero tocar, eu quero dançar, Mas antes de você ser, nós precisamos ser. Nós precisamos ser. Sede santos como eu sou. Nós precisamos ser antes de fazer. Em Colossenses 1,13 diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós fomos chamados para restabelecer esse relacionamento que foi quebrado lá no jardim do Éden. Sabe aquele louvor? Que saudade. Que saudade de ouvir a tua voz. Irmãos, há um vazio dentro de nós que só é preenchido por quem? Por Deus. É ou não é? Há um vazio, há uma inquietação dentro de nós que ninguém preenche. Quem preenche esse vazio? É o Senhor. Nós fomos chamados para restabelecer essa comunhão, para restabelecer essa união. Você foi chamado para restabelecer esse relacionamento que foi quebrado lá atrás. Você foi chamado para restabelecer esse relacionamento que foi quebrado lá atrás. Amém? Que saudade. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. É profundo. Se você pensar um pouquinho, o Senhor todos os dias encontrava Adão. Todos os dias. E quando Adão e Eva pecou, o Senhor não deixou de encontrá-lo. É justamente o que o Vinícius falou. O Senhor não fica aqui jogando no culto os teus pecados. Quem joga isso é o diabo, que é um acusador. E quem joga é a gente, que não se perdoa.
Todos os dias o Senhor voltava lá no jardim para conversar com Adão. E no dia que Adão e Eva pecou, o Senhor desceu ou não desceu novamente? Desceu ou não desceu? Ah, não desceu não. Ele pecou, o Senhor ficou lá em cima. Não, o Senhor desceu. E quem se escondeu? O homem. Então nós somos chamados para ser antes de fazer. Filho, você foi chamado para ter um relacionamento com o Pai. Por isso que eu comecei falando que eu não quero chover no meu molhado, mas é isso. Não tem segredo. O segredo é ser. O segredo é estar em Cristo. O segredo é ser Cristo. Como assim ser Cristo? Nós fomos chamados para ser Cristo. Pequenos? Nós somos chamados para ser pequenos Cristos. Não tem, irmãos. Eu queria poder trazer uma mensagem nova, mas quer que eu te fale um negócio? Não tem nada de novo na Bíblia. É nós que temos que ser renovados pela palavra do Senhor. Porque já está aqui. Adão, quando pecou, o Senhor desceu do mesmo jeito. Porém, Adão já não estava mais ali. E desde então ficou esse vazio em nós. Esse vago, esse espaço que ninguém preenche. Marido não preenche, filhos não preenche, emprego não preenche. Só quem vai preencher esse espaço, glória a Deus, é o Senhor, amém? Esse espaço, esse secreto. Eu queria trazer isso para você. Aquela viração do dia que Adão tinha. Nós temos essa necessidade. E por isso que às vezes a gente é tão incompleto, tão inconstante, tão triste, tão desanimado. Porque o nosso corpo, a nossa vida, anseia por esse secreto que Adão tinha todos os dias. Mas a gente está correndo, e a gente esquece de ser, porque quer fazer. O Senhor te chamou para ter um relacionamento com Ele. O Senhor nos uniu de novo quando trouxe Jesus nessa terra. Através de Cristo, nós fomos religados. Em Romanos 8, não precisa abrir, eu vou abrir aqui, se conseguirem colocar. Romanos 8, 28. Diz assim, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados. Para o quê? De acordo com o seu propósito. Pois aqueles que antemão conheceu, querido, o Senhor te conhece desde o ventre da tua mãe. Quando você era um espermatozoide, o Senhor sabia o teu nome. Deu risada, né? É isso. Quando eu era um espermatozoide lutando com bilhões, o Senhor sabia, quem vai ganhar é essa aí, ó, é a Thaís. Hoje é o dia da Thaís. É engraçado, mas é assim. Dentro do ventre da sua mãe, ele sabia, esse aqui é o Jair. Eu tenho um propósito com ele. Olha o que está falando aqui. Pois aqueles que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu. Nós fomos chamados para ser a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. E os que predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também justificou. E os que justificou, também glorificou. Irmãos, é isso, você foi chamado. Eu queria desmistificar. Ai, meu Deus, qual é o meu chamado? Nossa, Sandra, eu já fiquei sem dormir, pensando, Senhor, qual é o meu chamado? Eu estava confundindo. Não é vocação. Para que eu fui chamada? Eu fui chamada para ter um relacionamento com Cristo. Eu fui chamada para ser um pequeno Cristo. E aí, qual é a ferramenta que o Senhor vai utilizar? É outra história. Mas você foi chamado para ter um relacionamento com Cristo, amém? Você foi chamado para viver uma vida íntima com Ele, para religar aquilo que foi quebrado no Éden, através de Jesus Cristo. Não é através de nós, é através de Cristo. Lá na cruz, Ele rasgou toda a cédula do pecado, toda a acusação que tinha contra a minha vida e que tinha contra a sua vida, amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Foi rasgado, irmão, foi rasgado. Você foi chamado para ser santo, você foi chamado. Ah, Senhor, mas não dá, a santidade é muito difícil. Não, você foi chamado. O Senhor te chama essa noite, filho. Eu te chamei, lembre de Isaías. Ele vendo aquela visão e ele falou, ai de mim, Senhor, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo.
Aí o Senhor fez o quê? Tirou uma brasa, né? Mandou um anjo tirar uma brasa e tocou nos lábios dele. Assim é conosco, irmão. A partir do dia que você aceita Jesus, os seus pecados foram purificados. E você tem livre acesso de correr aos pés do Senhor e falar: Pai, errei, me perdoa, purifica-me. Não deixe o inimigo te acusar, não deixe o inimigo te paralisar. Você foi chamado para ter um relacionamento com Cristo. Você foi chamado para ser antes de fazer. Você foi chamado para ser antes de fazer. Isso não tem nada a ver com fazer, é ser. Chamados para voltar ao lugar original nele. Chamados para ser imagem e semelhança. Primeiro é o vinde, para depois o ide. Como que eu vou se eu nem vim? Tem como, gente? Eu quero ir às nações, eu quero... Como você vai se você nem veio? Querido, vem primeiro ao altar. Vem primeiro aos pés do Senhor. Venha se relacionar com Ele. Porque aí Ele vai fazer o quê? Agora vai, meu filho. Venha para que Ele faça o quê? Vá. Eu creio que o Senhor está chamando a cada um de nós todos os dias. Cabe a nós ouvir a voz dEle. Cabe a nós. Ai, Senhor, eu não... Olha, irmãos, estou falando sério. Eu não quero que você saia daqui essa noite se perguntando: Senhor, qual é o meu chamado? Ele está te respondendo agora. O seu chamado é ser. Eu quero que você seja Cristo. Eu quero que você se relacione comigo. Venha que eu vou te mandar. Amém? Venha, querido, que Ele vai te mandar. Primeiro vinde. Primeiro em mim, depois por mim. Como que a gente dá um negócio que a gente não tem? Alguém faz isso? Quem dá amor? Quem tem? Você já viu uma pessoa mal com a vida? Porque ela dá o quê? Ela dá o que ela tem. Se você tem sorriso, se você tem alegria, você vai dar o quê para as pessoas? Sorriso, alegria. É a pregação que o pastor André falou. Olha como tudo se conecta. Não pague o mal com o mal. Se você é bem, se você é Cristo, você vai pagar o mal com o quê? Com bem. Se você tem amor, você dá amor. Se você tem alegria, você dá alegria. Se você tem gratidão, você dá gratidão. Então venha, seja, para depois você poder ir, amém? Esse é o primeiro ponto que o Senhor quer falar conosco. Nós fomos chamados antes de fazer. E por que eu li Atos? Nossa, Thaís, você leu Atos 11 e não falou nada. Atos aqui está falando sobre quem, irmãos? Dá uma olhada rapidinho aí. E sobre quem que a gente leu aqui? Fala 2 personagens aí. Quem é os 2 personagens? Olha, o Sandro já falou. Qual é o primeiro? Toda vez que a gente lê, a gente já pensa primeiro em quem? Saulo, Paulo. Eu não vou falar sobre ele. Eu vou falar sobre Barnabé, Sandro. Porque Paulo foi o cara. Mas eu não vou falar sobre ele, para você ver como a nossa mente está condicionada em achar que algumas coisas são mais honrosas que outras. Algumas vocações são mais honrosas que outras. Alguns chamados são mais honrosos que outros. E não é isso. Nós vamos falar sobre Barnabé. Vai no versículo 21 e veja comigo. Vou situar vocês. Aqui, irmãos, Estevão tinha sido o primeiro mártir. Ele foi apedrejado e os discípulos, todos os cristãos começaram a fugir. E muitos fugiram para Antioquia. Até aqui, o evangelho só estava entre os judeus. Mas a partir daqui, os gentios estavam começando a entrar na parada. Quem é gentil? Eu e você. Gentil é todo aquele que não é judeu. E aí o que aconteceu? Notícias no 22. Notícias desse fato chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, aos judeus. E eles enviaram quem? Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e animou e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Olha só como comprova o que eu falei, que a gente precisa ser antes de fazer. O que diz no 24? Ele era um homem cheio Ele era. E aí depois a continuação do versículo diz o quê?
E muitas pessoas, através do que ele era, muitas pessoas foram acrescentadas. Não adianta, irmãos, se Barnabé fosse lá, pregasse, plantasse bananeira, fizesse o que quisesse, mas se ele não tivesse vida, a Bíblia não esconde nada, a Bíblia não esconde erro, a Bíblia não esconde defeito, e aqui a Bíblia ressaltou, Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas, muita gente se uniu ao Senhor. Olha só, falou de quem era Barnabé e depois falou o que aconteceu. A partir do 20 de Barnabé, o que aconteceu? Teve o ID. Teve o ID. Então nós precisamos ser antes de querer fazer. Segundo ponto, seja exatamente quem Deus te chamou para ser. Fala para o seu irmão aí, seja exatamente quem Deus te chamou para ser. Querido, não queira ser o irmãozinho que está aí do seu lado, não. Nós somos diferentes. Nós somos iguais. Graças a Deus que nós somos diferentes, porque eu não aguentaria uma igreja só de Thaís. Não congregaria aqui com certeza. Eu não aguentaria uma igreja só de Lucas. Somos diferentes, irmãos. Somos diferentes e essa é a beleza da vida. Essa é a beleza da vida. Seja exatamente quem Deus te chamou para ser. Não queira copiar ninguém, não. Ah, eu vou babar porque o pastor André baba e quando ele baba a igreja cai o fogo. Irmão, se eu babar o negócio vai ficar feio. Não é legal. Ele baba, eu não babo. Né, pastor André? É coisa dele, é marca registrada dele. Não é? É isso. Irmãos, não queira ser quem Deus não te chamou para ser. Nós já aprendemos que o Senhor nos chamou para ser o quê? Filhos, Cristo, ter um relacionamento com Ele. Ah, eu estou ali me relacionando todo dia na virada do dia. Pai, eu te amo. Se eu estiver ali me relacionando com o Pai, eu sei quem eu sou nele. Então eu não vou querer ser o Vinícius, nem vou querer ser a Thalita, porque eu sei quem eu sou em Deus. Não dá pra gente querer ser. Olha, recebe o que o Senhor está te ensinando essa noite, porque é poderoso. Se você ficar querendo ser o seu amiguinho aí do lado, você vai se frustrar. Porque seu amiguinho aí do lado é totalmente diferente de você. Eu falo muito, talvez o amiguinho do lado não fale. Por muitos anos, eu não tenho vergonha de dizer para vocês. Eu chorava, Senhor, não quero ser assim. Eu sou muito... Eu não sei nem explicar como eu sou. Mas quem convive sabe, eu sou muito... Ai, Senhor, ou gosta, ou... Tchau. Ou gosta... Agora, aqui da igreja, ou gosta. Mas eu falei, Senhor, eu não quero ser assim. E o Senhor foi me tratando, irmãos, me tratando. E eu entendi que Ele me fez assim. Do jeitinho que eu sou, falando do jeito que eu falo, com a voz de Pato Donald igual eu tenho. Não adianta, eu sou assim, porque Ele me criou assim. E eu não estou falando sobre defeitos, tá? Eu estou falando sobre habilidades, sobre características que é sua. Às vezes você é tímido e fala, eu preciso parar de ser tímido. Não, Senhor, eu preciso parar de ser tímido, querido. Deus quer te usar na sua timidez. Não queira ser. Vai ficar até estranho. E eu também quero pôr o equilíbrio aqui. Não estou dizendo que você tem que ficar. Não. Mas a beleza no diferente. Nem todo mundo fala. Nem todo mundo é quieto. Uns analisam para comprar um carro. Outros vai lá na emoção e compra. Há personalidades, há jeitos, o Senhor nos criou assim. Não queira ser quem Deus não te criou para ser. Não queira, porque você vai se frustrar. Se você quiser cumprir o chamado da Thaís, o chamado do Lucas, o chamado do Sandro, você vai se frustrar. Você vai se frustrar porque você vai fazer uma coisa que não era para você estar fazendo. Quando Deus te criou, Ele te capacitou com diversas habilidades. Quais são as suas habilidades? Vou fazer umas perguntas para vocês e vocês vão agora raciocinar. Hoje é uma palavra para a gente raciocinar.
Quais são as suas habilidades? Eu vou dar um tempo aí para você pensar. Ah, não tenho nenhum. Tem. Você cozinha bem? Você limpa bem? Você canta bem? Você toca bem? O Sandro falou que canta. Com certeza essa não é uma sua, Sandra. Você toca bem? Você fala bem? Você, não sei, você pinta bem? Irmãos, pensa, tem muitas habilidades. Você nada bem? Eu não sei. Pensa aí. Ah, nisso aqui eu sou bom, Thaís. Pensa, o Senhor está trazendo aí na sua memória. No que você é bom? Qual é a sua habilidade? Alguma coisa você é bom. O que você faz bem? O que você faz, ó, de olho fechado? Qual é a sua bagagem? Qual é a sua bagagem? Qual é a sua bagagem? A família que você veio, os estudos que você fez. Qual é a sua bagagem? Isso tudo faz parte do nosso chamado. O Senhor nos chamou para se relacionar com Ele. O Senhor nos chamou para ser. E quando eu venho, Ele vai usar as habilidades que Ele já me entregou antes de me criar. E aí Ele vai falar o quê? Filha, agora vai. Porque você tem habilidade para isso e eu vou te capacitar. Não adianta, irmãos, pôr o Sandro aqui para cantar um louvor e querer que a igreja, o fogo desce. Adianta? Adianta, Sandro? Não. Porque graças a Deus, existe Robertas, existe... Não é? Estou dando esse exemplo que é mais fácil, é mais palpável. Mas, por exemplo, eu jamais dançaria. Jamais. É o sonho do Guilherme me ver dançar, irmãos. Mas eu já falei para ele, filho, esquece. Esse não dá. Porque eu sei que essa não é a minha habilidade. Não é, e ponto final. Posso desenvolver? Posso. Com muita força de vontade, posso. Mas às vezes você vai se desgastar. Você vai se cansar. E quando na verdade eu sei falar, eu sei ensinar, eu poderia estar fazendo porque eu gosto. Não é verdade aí? Tem algo que você gosta, aí você faz com uma naturalidade, mas não, você quer fazer o que o fulano faz. Não, Senhor, eu tenho que fazer o que o fulano faz. Querido, quando você era um espermatozoide, Ele já sabia para o que Ele te chamou. Era lá na tua mãe. Esse aqui é isso em mim. Seja quem você é. A beleza na pessoa que você é. A beleza. Ah, mas eu só sei fazer cabelo. Use isso para a glória de Deus, amém? Ah, mas eu só sei pintar. Pinte para a glória de Deus, amém? Há classes de pessoas que nós vamos alcançar por fazer o que nós fazemos. E só eu vou alcançar. Só o Vinícius vai alcançar. Só a Estela vai alcançar. Há pessoas, Estela, que eu jamais vou conseguir alcançar, nem encontrar. Porque você está diante dessa classe. O Senhor preparou você para estar ali, não eu. Então, irmãos, pense para você não se frustrar. Não queira ser quem está do seu lado, porque ele é diferente de você. Ele é diferente. Romanos 12:6. Eu vou ler. Diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Aqui foi só um pouquinho. Querido, faça o que você tem de habilidade. Você já entendeu que o Senhor te chamou para ser. Venha para que Ele possa te mandar para o ID, amém? Não queira ser ninguém. Então, o primeiro tópico, nós somos chamados para ser antes de fazer. Segundo, seja exatamente quem Deus te chamou para ser. Não queira ser ninguém aí que está do seu ladinho. E o último, que é um perigo, né? Um perigo. Não se compare. Olha aí para o seu irmão e fala, para de se comparar, ô Zé Ruela. Não fala isso não. Ai, mulher adora se comparar, né, gente? A gente adora. O Lucas fala, para de comparar. A gente adora se comparar com mãe, a gente adora se comparar com filho, a gente adora se comparar com tudo. Querido, para de se comparar.
Para de se comparar. A comparação só vai trazer duas coisas na nossa vida. Só duas coisas. Ou você vai se comparar com o fulaninho e vai falar, ixi, coitadinho. Então você vai se sentir o quê? Sou bom. Ixi, sou, anos luz, sou melhor. Olha o que a comparação faz. E aí você vai ser um orgulhoso. Ou você vai se comparar com uma pessoa e vai falar, meu Deus, a pessoa é boa demais. Olha só. E aí você vai se sentir o quê? Um complexado, um desanimado, o que mais? Um invejoso, o quê? Um Zé Ninguém. Para de se comparar, para de se comparar, para de se comparar. O que foi dado para mim pode não ter sido dado para você. O que foi dado para você não foi dado para mim. E nós vamos nos completar, amém? Nós vamos nos completar. Essa é a beleza da igreja. Essa é a beleza do corpo de Cristo. Você não vê aqui em Atos 11, nenhum momento, Barnabé se comparando com Paulo. Toda vez que a gente vê aqui... Gente, quem foi Paulo, hein? Paulo foi o apóstolo que escreveu mais da metade do Novo Testamento. É o maior ganhador de almas e plantador de igrejas de todos os tempos. A importância dele, sem dúvida, é notória. Mas tudo isso começou através de quem? De quem? Já pensou se Barnabé ficasse se comparando? Ah, eu não sou Pedro. Eu fui buscar. Barnabé é um apóstolo, eu fui buscar. Vocês acreditam que tem uma discussão? Uns falam que é, outros falam que não é. O coitado não foi nem considerado apóstolo. Então chamado não tem nada a ver com título, com nome. Ele nem foi considerado apóstolo. Mas quem que ele encorajou? Quem que ele chamou? Para você ver que eu não estou mentindo. Atos 11, 25. Então, Barnabé foi a Tarso e procurou Saulo. E quando encontrou, levou ele para onde? Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram como igreja, ensinaram a muitos, e em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de... Irmãos, ele não teve inveja de Paulo. Ele não pensou assim, o quê? Eu vou levar Paulo lá? Nem a pau. Depois ele se destaca aí e ele caiu de um cavalo e Jesus falou com ele. E ele vai ter mais coisa para falar que eu. E eu vou ficar por baixo. Você não vê isso aqui em Barnabé. Pelo contrário, ele foi lá, ele lembrou. Foi em Tarso procurar quem? Saulo. Saulo estava jogado. Saulo estava jogado. Saulo estava jogado, viu, pastor? Saulo estava num cantinho. Os próprios líderes de Paulo não tinham dado crédito. Olha que coisa, olha que lição para nós. Irmão, se o pastor não te dá crédito, se o seu líder não te dá crédito, fique em paz. Não é ele que tem que te dar crédito. O crédito vem da onde? Da onde que vem o crédito? Ah, mas eu tenho um chamado, mas o pastor não abre o espaço. Ele não tem que abrir espaço nenhum. Venha que o Senhor vai mandar. Venha que o Senhor vai mandar. Chamado não tem a ver com púlpito, não. Chamado, eu estou falando isso, irmãos, eu estou com o microfone hoje, mas meu chamado não é isso aqui. Venha que o Senhor vai te mandar. Barnabé não ficou pensando, ah não, Paulo é melhor que eu. Paulo caiu do cavalo, Paulo viu Jesus, Paulo ficou cego. Não, ele foi lá e encorajou. Paulo, tem uma missão nova. Paulo, os gentios. Paulo, vamos lá abrir uma igreja? E o que aconteceu? A primeira vez que os cristãos, que a igreja foi chamada de quê? Cristão, porque existia um sentimento mútuo, um sentimento verdadeiro. Irmão, para de se comparar. Para de se comparar, em nome de Jesus. O Senhor quer te dizer essa noite, para de se comparar. Seja quem eu te formei para ser. Seja quem você é. Ganha onde você está. Tem pessoas que vai ser chamada, eu até falei para o Lucas, é complicado. Toda vez que eu vou pregar, o pastor Júnior prega um domingo antes. E o pastor Júnior prega 50% da minha palavra. Mas, irmãos, é isso. É alinhamento. É sério. Ele começou a pregar domingo, eu falei, Senhor Jesus. Não, pai, cala a boca dele, pai.
Senhor, cala a boca dele. Quando ele chegou no último tópico, eu falei, Senhor, tá pronto, Pai. Cala a boca deste homem. Mas, irmãos, é assim. É assim. É o que Cristo quer falar para nós. Para de se comparar. Para de se comparar. Você foi chamado. Você foi chamado para ser usado do jeitinho que você é. Lembre de domingo, o pastor chamou aqui na frente e falou, Deus vai levantar advogados, médicos. É isso. Chamado vai. Venha para que o Senhor fale o quê? Vai. Chamado não é o altar, chamado não é o evangelista, é também, mas não é só isso. Chamado é mais. Chamado é mais. Nós precisamos ganhar as tribos que nós estamos inseridos. O tatuado vai ganhar o tatuado. O coque vai ganhar o do coque. O reteté vai ganhar o reteté. É assim. Somos diferentes, mas somos todos chamados para fazer o quê? O ID. Há uma geração lá fora precisando deste povo que está aqui. Há uma geração lá fora esperando os filhos de Deus se manifestarem. E nós estamos muitas vezes sentados no banco da igreja. Ai, Senhor, mas eu não tenho oportunidade. Meu filho, venha que eu vou te mandar. Você não vai mais poder falar isso. Ah, Senhor, eu não trabalho porque eu não tenho oportunidade. Eu estou te chamando. Venha que eu vou te mandar. Venha. Que o ID quem faz é Deus. E eu quero finalizar abrindo com vocês em Efésios 4, de novo. Barnabé foi tão encorajador que lá em Atos 9, não precisa abrir, lá em Atos 9, quando Paulo caiu do cavalo e ele foi em Pedro, né, nos maiorais da igreja, para procurar eles, para conversar com eles e falar, olha, o Senhor Jesus apareceu para mim, olha, eu quero trabalhar. Olha mais um sinal de que não é pastor, não estou falando para você desrespeitar, amém, irmãos? Mas eu estou te dizendo que isso não é um bloqueio para a sua vida, não é desculpa para você não fazer. Quando Paulo foi lá tentar falar com os líderes da igreja, eles não quiseram falar com Paulo, porque eles falaram assim, é um espião. O cara semana passada, mês passado, sei lá, estava matando Estevão, agora está aqui falando que aceitou Jesus e que viu Jesus. Mas quem apareceu em Atos 9, 27 diz assim, então Barnabé levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara. E como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles. Por causa de quem que Saulo ficou com os maiorais da igreja? Por causa de Barnabé. Só que hoje a gente só lembra de quem? Paulo. Porque o ser humano tem essa mania de ver o que é grande aos nossos olhos. Mas eu quero te mostrar essa noite, o Senhor quer te mostrar essa noite, que todos têm importância. Efésios 4, para a gente finalizar. Vamos no versículo 11. Quem não achou, tá ali. Primeiro, como a gente já leu, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Paulo está falando aqui para nós, eu imploro que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. 11. E eles designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja. Vamos lá para o 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça, irmãos? Dele todo o corpo ajustado. E o quê? Unido pelo auxílio de todas as juntas. Cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida que cada parte realize a sua função, que nós vamos crescer. Isso é para mim, Thaís, realize a sua função, que nós vamos crescer como igreja de Cristo.
Realiza a sua função, Vini, que nós vamos crescer como igreja de Cristo. Quando Barnabé estava realizando a função, quando Paulo estava realizando a função dele, o que aconteceu? Foi a primeira vez que a igreja foi chamada de cristão, porque cada um estava realizando a sua função. Vamos realizar a nossa função. Existem evangelistas aqui que jamais serão ordenados a evangelistas. Adalécio, você é um evangelista. Você é um evangelista. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu e o Lucas falamos muito de você em casa. Quantas almas já entrou nessa igreja por causa do Adalécio, irmãos? Quantas vidas esse homem já não salvou? Salvou não, né? Mas quantas vidas ele já não conduziu à salvação? Adalécio, você é evangelista? Isso é o chamado. Isso é o chamado, irmãos. Tem evangelistas aqui que jamais vão ser ordenados a evangelista. Mas você é um evangelista. Lá aonde você está. É lá. Tem pastores aqui que jamais vão ser pastores. Se você me entende. Estão me entendendo? Mas você é um pastor. E você sabe que você é um pastor. Dessas vidas que te acompanham. Querido, você é chamado. Amém? Você é chamado para ser antes de fazer. Seja. Não tem nada a ver com fazer. Seja. O fazer é só uma consequência. Barnabé era. E aí o que aconteceu? A igreja foi chamada de cristão, porque ele era. O fazer é uma consequência. Eu sou. Então a consequência de quem é, de quem está em Cristo, é fazer. Se você está em Cristo, se você está no secreto, você jamais vai ficar sentado nesse banco sem fazer nada. Sirva, 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 sirva mesmo. Sirva aos irmãos, sirva a sua família, sirva ao seu serviço, sirva. É servindo que você vai cumprir o seu chamado, amém? Lu, solta para mim esse vídeo, para nós finalizarmos. Eu só achei em inglês, então você vai ler, fecha o zoinho aí, ó, quem não enxerga muito. E é muito sério isso, viu? Quem já viu, veja de novo. Quem não viu, seja impactado por ele. Question. What are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson
3 filhos que ela criou, You sought me. impactou mais de 1 milhão de almas. You were obedient to my call. Só porque ela foi uma mãe obediente e cumpriu o chamado dela. My good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. Amém, irmãos? Seja. Regards to the calling that's on your life, Pode cortá-lo. won't be judged according Seja, meu querido. Talvez você está aqui e fala, mas eu só crio os meus filhos. Talvez os seus filhos um dia vai ganhar nações. Não é? Qual é a mãe que nunca já se questionou? Senhor, eu não consigo trabalhar na igreja. Senhor, eu sou uma inútil. Seja mãe. Seja a melhor mãe. Conte histórias da Bíblia para os seus filhos. Se você cuidar dessas... se eu cuidar dessas 2 vidas que o Senhor me entregou, Mariana e Guilherme, eu não sei quem eles serão no futuro. Não é? A mãe de John Wesley cumpriu o chamado dela. Ela, ninguém nem sabe o nome. Você sabe o nome da mãe dela? Mas você sabe quem é o filho dela. Cumpra o teu chamado. Seja. Pare de se comparar. Seja quem Deus te chamou para ser, amém? Eu queria te convidar para ficar de pé. É para a gente refletir mesmo. A palavra do Senhor é isso. A gente está caminhando numa direção. Aí às vezes a gente tem que converter. Peraí, estou no caminho errado, vamos converter. O bonito do nosso Deus, a beleza do nosso Deus é isso. Todo dia é uma nova chance da gente recomeçar, amém? Todos os dias é uma oportunidade da gente recomeçar. Você cantou no início aí, tens liberdade aqui. Eu estava ali cantando, eu estava pensando nisso. Né? A gente cantou, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. A gente canta isso toda hora, né? Aí depois, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Aí você fala o que pra ele? Muda as coisas de lugar. Se ele te mudar de lugar, se você não tá no lugar que ele quer que você esteja, se até hoje você tá vivendo por viver, ele vai mudar? Feche os seus olhos e nós vamos declarar isso. Ele vai mudar. Se você pedir, se você vir, se você se relacionar, ele vai te enviar. Venha. Primeiro é venha, porque primeiro é para mim, para depois ser através de mim. A primeira pessoa que tem que ser transformada é a Thaís, para depois a minha vida transformar outras. Feche os teus olhos e nós vamos declarar isso. Mas que você declare isso de coração, porque o Senhor vai ajustar. Eu creio e eu tenho visto que a nossa igreja está passando por um tempo de ajustamento. Faz tempo, viu? O Senhor está tirando uns. E não é porque Ele está tirando porque Ele não gosta do fulano, não. É porque Ele precisa ajustar. Porque a junta não está no lugar certo, Sandra. Porque eu estou no teu lugar e você está no meu. Porque o atacante está no lugar do zagueiro. Se ele é o técnico, o que ele tem que fazer? Vamos mudar as posições. Ele é o técnico. Se você é atacante e você está jogando na zaga, o que o técnico vai fazer? Te mudar de posição. Aleluia, Senhor. É noite de alinhamento para nós. Como igreja de Cristo, Ele nos chama. Venha, filho, porque eu preciso te enviar. Venha, filho, porque eu preciso te enviar. É lá aonde você está. A habilidade eu já te entreguei. Desde o ventre da tua mãe. Desde o ventre da tua mãe eu já te entreguei essa habilidade. Eu vou ajustar. Você está pedindo, eu vou ajustar. Eu vou mudar as coisas de lugar. E você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado para isso. Aleluia, Senhor. Tua morada. Muda as coisas, Senhor. Talvez você vai ser um Barnabé. Talvez você vai encorajar alguém que vai mudar esta nação.
Talvez você não vai mudar a nação, mas você vai encorajar alguém que vai mudar esta nação. Querido, aceite, aceite, aceite. Seja quem Deus chamou você para ser. Aleluia. Se essa palavra falou com você nesta noite, meu amado, se essa palavra foi para você, em nome de Jesus, talvez até hoje você está perdido, talvez até hoje você não tinha se achado, talvez até hoje você não está cumprindo aquilo que Deus quer que você cumpra, talvez até hoje você estava perdido, e hoje você vem receber um direcionamento de Deus. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Ah, pastor, eu quero ser usado por Deus, pastor. Pastor, eu quero fazer algo na casa de Deus. Pastor, eu estou cansado de ficar somente. Sai do seu lugar. Vem cá, em nome de Jesus. Isso, sai do seu lugar. Você que tem um dom, meu irmão, e esse dom está parado, sai do seu lugar, em nome de Jesus. Você que tem um talento e você enterrou esse talento, sai do seu lugar, vem rapidinho, em nome de Jesus. Ah, pastor, eu quero ser usado. Ah, pastor, até hoje eu não me achei. Pastor, parece que eu não me achei. Pastor, parece que eu estou perdido. Sai do seu lugar e vem, sai do seu lugar e vem. Pastor, eu quero ser usado. Pastor, eu não quero ficar só sentado no banco. Eu quero cumprir o meu chamado, pastor. Sai do seu lugar e vem, vem rapidinho, meu irmão. Vem rapidinho, pode ser obreiro, pode ser pastor, pode ser bispo. Se não cumprir o chamado de Deus, está totalmente fora, meu amado. A pior coisa do ser humano é viver uma vida toda fazendo aquilo que Deus não mandou ele fazer. E nessa noite Deus ele quer despertar. Desperta, igreja, desperta, desperta, desperta. Você que quer ser usado, você, meu irmão, que não quer ficar somente parado, você que não quer ficar aí, não, vem rapidinho que eu quero orar pela tua vida. O Espírito de Deus está aqui. Tem muitas pessoas que têm dons, têm talentos. Ei, Deus conta com você, meu irmão. Ei, Deus conta com você, minha irmã. Essa noite foi um despertar de Deus, isso, minha irmã, vem, não se conforma. Pastor, eu não estou conformado naquilo que eu estou fazendo. Eu sei que Deus tem mais, eu sei que Deus tem mais. Se você sabe que Deus tem mais, meu irmão, e você parece que estacionou, vem aqui, em nome de Jesus, vem aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. Hoje é uma noite, meu irmão, que em nome de Jesus, o Senhor vai destravar a sua vida. O Senhor vai destravar o seu ministério. Se prepare, meu irmão, para ir em lugares longe. Se prepare para fazer aquilo que você nunca imaginou. Ei, se prepare, meu irmão. Deus, ele quer te usar. Deus, ele quer derramar sobre a tua vida, meu irmão, algo novo. Ei, em nome de Jesus, ide, meu irmão, ide, vai em nome de Jesus, vai fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Ei, acredita nos seus sonhos, acredita no seu ministério, acredita que você, meu irmão, pode ser muito usado por Deus. Acredita que você não foi chamado para ficar parado. Ei, Deus te chamou, Ele conta com você, Ele conta com você. Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus, ó Deus. Coloca a mão no seu coração, meu amado. Coloca a mão no seu coração. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. O Senhor tem liberdade aqui, Senhor. Pai, que palavra, Senhor. Hoje é a noite que, Senhor, nós seremos destravados. Pessoas estão sendo destravadas. Pessoas sairão daqui, Senhor, com fome e sede de cumprir o chamado. Senhor, nós não queremos ser, ó Pai, aquilo que as pessoas querem que nós sejamos. Não, Pai, nós queremos ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, ó Pai. Espírito de Deus, eu te peço aqui nesta noite, Pai, olha para cada um aqui na frente, Senhor. Olha uma igreja aqui se prostrando aos teus pés e dizendo: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Olha esta igreja aqui na frente, Senhor, no seu altar, que nessa noite está dizendo: Pai, desperta, Senhor. Pai, destrava, Senhor, a minha mente, o meu coração. Espírito Santo de Deus, começa a derramar aqui, Senhor. Começa a derramar ousadia aqui nesta noite, Pai. Começa a derramar aqui, Senhor, em nome de Jesus. Pai, enche cada um com o teu Espírito Santo. Pai, se até hoje, meu Pai, se até hoje tinha pessoas que não estavam cumprindo o seu chamado, Senhor, a partir de hoje vão sair daqui, Senhor, evangelistas cheios do teu Espírito Santo, aleluia. Vão sair daqui nessa noite profetas cheios do teu Espírito Santo. Vão sair pessoas aqui, Senhor, com
com fome e sede, Pai, querendo cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, quer pregar a Tua palavra, quer ganhar alma para o Senhor, ó Pai. Senhor, a nossa casa, a nossa família precisa de Ti. Senhor, nós vamos ganhar nossa família. Senhor, nós vamos ganhar nossa casa. Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor através do chamado que o Senhor confiou em mim. Pai, quebra, Senhor, todo medo. Quebra, Senhor, toda maldição. Quebra, Senhor, em nome de Jesus. Tem pessoas aqui, Senhor, que estão paradas. Tem pessoas daqui que estavam paradas. Mas nessa noite, Pai, o Senhor está levantando, Senhor. O Senhor está ativando, Pai. O Senhor está colocando gasolina. Assim como um carro precisa de gasolina, o Senhor está, Pai, em nome de Jesus, derramando do Teu Espírito Santo, derramando da Tua presença, trazendo, Pai, em nome de Jesus, ousadia, confiança, paz, alegria, Senhor. Pessoas sairão daqui alegres. Pessoas sairão daqui, Pai, regozijando com a Tua presença, Pai. E tudo aquilo que falaram, todas as palavras que profetizaram, Senhor, mal contra a nossa vida, nenhuma dessas palavras vai prosperar. Somente a Tua bênção, somente o Teu poder, somente o Teu Espírito Santo, Pai. Cobre, Senhor, cobre, Senhor. Levanta, Pai, levanta o caído, Pai. Levanta o caído, Pai. Levanta esse que está parado, Senhor. Faça dele uma nova criatura em Ti, Pai, e que ele possa cumprir o chamado dele em Ti, Pai. Nós não queremos, ó Pai, nós não queremos ser negligentes, Senhor, a ponto, Pai, de não fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, ó Pai. Mas nós queremos cumprir, Pai. Nós queremos cumprir aquilo que o Senhor confiou em nós. Espírito Santo, desperta, Pai, desperta cada um aqui nesta noite. Desperta, Pai. Pessoas que têm dons, têm talentos e estavam enterrados. Ei, desenterra. Ei, desenterra hoje, desenterra hoje. O Senhor está te pedindo, desenterra hoje. Volta lá. Pega esse dom que você tem, pega esse talento que Deus te deu e vai, meu irmão, vai fazer aquilo que Ele mandou você fazer. Não pare. Acredita nos seus sonhos, acredita nos seus projetos. Quando você começar a cumprir o teu chamado, você vai ver as coisas de Deus acontecer sobre a tua vida, aleluia. Quando você começar a cumprir aquilo que Deus mandou você fazer, você vai ver as portas se abrindo. Você vai ver, meu irmão, pessoas sendo cheias de Deus através da tua vida. Ei, meu irmão, se for para servir, sirva. Se for para dar, dá. Se for para animar, anima. Ei, meu irmão, se for para levantar, levante. Se for para abraçar, abrace. Mas faça aquilo que Deus mandou você fazer. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Se for para arrancar um sorriso da vida da pessoa, continua arrancando esse sorriso. Se for, meu irmão, em nome de Jesus, se for para entrar, entre. Porque Deus conta com você, aleluia. Deus conta com você. Aleluia. Declare comigo, todo mundo que está aqui na frente, toda a igreja. Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a Tua voz e eu quero cumprir o Teu chamado sobre a minha vida. Me ajuda, Senhor. A partir de hoje eu não vou ficar parado, mas eu vou ir e eu vou cumprir aquilo que o Senhor confiou para que eu possa fazer. Me ajuda, Senhor. Fala para Ele, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Só vai na frente. Fala para Ele, só vai na frente. Só vai na frente, Senhor, porque eu vou cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer, para a glória do Teu nome. Diga para Ele, para a glória do Teu nome. Diga para Ele, para a glória do Teu nome. Aleluia, aplaude Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Oh, glória, meu Deus, aleluia. Ei, vai, meu irmão, vai. Deus é contigo. Deus, Ele conta com você, meu irmão. Há um povo que é você que vai ganhar. Há uma igreja esperando por você, na tua casa, na tua família, na tua faculdade, no seu trabalho. Vai, meu irmão, fale de Jesus. Fale de Jesus, apresente Jesus para essa pessoa. Ei, pastor, mas eu não sei falar. Ei, vai, aonde eu te mandar você ir, você irá. O que eu mandar você falar, você falará, porque eu sou contigo, diz o Senhor do Exército, aleluia. Dá um abraço nessa pessoa que fala, é Deus, meu irmão. Fala, é Deus. Fala, é Deus que é contigo. Fale para Ele. Fala, é Deus contigo. Oh, aleluia. Oh, glória, isto. Oh, glória, levanta tua mão bem alto, glória a Deus, glória a Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de